Boa noite, estamos no ar em mais um programa Elga e Você. Eu sou a Elga Figueiredo e vou estar com você na próxima hora trazendo muita informação e muita conversa boa. Seja bem-vindo a mais um Elga e Você e já dê uma olhadinha no nosso super programa de hoje. Assim, muito gostoso, né? A gente se sente muito honrado, porque é um momento onde as empresas que no dia a dia estão aí numa luta diária, a gente é reconhecido e isso te dá realmente o entusiasmo para continuar cada vez mais. O fato é um privilégio porque é o que nos motiva, digamos assim, o nosso combustível. O pilindiata, né, que é a abreviação do ácido tricolocético, a gente consegue alcançar resultados tanto quanto o fenol, com menos problemas de ter o efeito colateral, porque ele não é absorvível fisiologicamente, né? O fenol ele é absorvido fisiologicamente, agredindo os órgãos, né, que pode agredir fígado, rim e até levar a óbito, né? Ele trata manchas, qualidade de pele também? Exatamente. Pálpebra seria no caso da flacidez? Exato. Porque assim, a ação dele é fazer a necrose daquela superfície onde você colocou. É mais para a região, por exemplo, de tratamento para cicatrizes de acne, porque para rugas superficial, para a qualidade da pele, a gente pode fazer um só ali na epiderme, né? Ele vai fazer toda aquela troca celular. E aí, gostou? Então fique ligadinho que o Elga e Você só está começando. Aqui ao lado da Ulana, da Refrigerantes Marajá. Ulana, que dia especial. Eu sei que muitos têm uma relação afetiva com o Refrigerantes Marajá, que são muitos anos no mercado, né? Então, receber uma premiação que acho que traz esse oxigênio pra gente todo ano faz muito bem, né? Ah, com certeza, né? É um momento assim muito gostoso, né? A gente se sente muito honrado, porque é um momento onde as empresas que no dia a dia estão aí numa luta diária, a gente é reconhecido e isso te dá realmente o entusiasmo para continuar cada vez mais. A gente precisa celebrar, né, essas conquistas dos desafios que a gente vive diariamente, principalmente no ano de 2024 inteiro, que é o que o que está sendo reconhecido, né? É o ano de 2024, então foi desafiador. E a gente precisa celebrar esses momentos, né? Foi desafiador, como você falou, mas nós superamos, né? A Refrigerantes Marajá esse ano completa 62 anos. Uma empresa mato-grossense, né, genuína. Então imagine a quantidade de fases que essa empresa já passou e a quantidade de pessoas que participaram e participam desse projeto. Então, para nós é uma grande alegria estar aqui nessa noite. Olha, a alegria é nossa também. O que eu fiquei curiosa, é muito tempo no mercado, então qual é a estratégia que vocês têm para sempre estar se reinventando? Nós trabalhamos muito a questão da inovação. Então, desde inovação de sabores, de embalagem, nós atuamos no segmento não alcoólico, refrigerante, suco, água mineral e energético, né? Então a empresa, ela, além de estar se reinventando, investe bastante junto ao consumidor dela, junto aos clientes e na qualidade dos produtos, né? Então eu costumo dizer assim que nós fazemos
tudo que nós fazemos a gente faz com bastante trabalho, mas também com muito amor. Estou aqui ao lado dessa família, né? Aqui é de pai para filho, isso é tão bom, uma energia tão boa. E estamos aqui em um dia especial também de um reconhecimento, de um destaque da empresa Casa dos Filtros. Silvio César, olha, parabéns primeiramente por esse dia, eu acredito que é muito bom ter esse reconhecimento porque a vida é cheia de desafios. E como está a Casa dos Filtros nesse momento? Existe um planejamento? O que vem pela frente? Olha, eu sempre disse, eu vou abrir uma filial e pronto. Não vai ser mais, vou só essa ali. Vem a segunda, vem a terceira. Estamos com a quarta filial, a matriz mais a filial. A gente pensa em parar, mas assim o mercado ele nos proporciona desafios, entendeu? Porque o que acontece? O mercado da água hoje é um mercado que nunca satura, você entendeu? Então a busca sempre, nós temos clientes no estado todo, no estado todinho, até Rondônia a gente tem cliente. Então o que acontece? Os clientes falam, poxa, você podia fazer um estudo, abre uma empresa perto da gente. E a gente vai indo, por exemplo, Cáceres, uma cidade polo, uma cidade com mais de acho que 300 mil regional ali, não tinha nenhuma empresa que proporcionava isso. Resolvemos, fomos lá, fizemos o estudo com os parceiros, a gente tem os fabricantes, que a gente é bandeira hoje, né? Nós estamos a empresa, a gente não pode esquecer disso, a Everest, que é a linha de purificador de água, a maior revendedora de purificador de água em domicílio no Brasil. Nós temos a linha de bebedouros da Canox, que é o top do mercado hoje, uma empresa nova, mas que já é líder de mercado. Hoje a gente anda com essas bandeiras, é onde a gente vai, a gente pede os estudos dele, eles nos ajudam com isso aí, e assim a gente vai. Mas aí, como diz, eu já vou para 55 anos, aí eu acho que para mim já tem que tirar o pé da sola, sempre falei, né, hora. Aí vamos deixar para ele, né, vamos ver o que ele venha. Olha, mas é muito bom poder ter o filho junto, né, com, eu acho que um sangue novo, né, Silvio, Sávio, Rodrigo, está aí seguindo os passos do seu pai. Então, o que te despertou essa vontade de realmente estar junto com o seu pai na empresa? Olha, para ser sincero, eu já cresci nessa empresa. Desde pequenininho, eu já peguei gosto por ali. E eu fui indo, comecei de baixo, colocando lá, trocando filtrinho, lavando bebedouro, fazendo... Aprendendo tudo mesmo? Aprendendo tudo. Ali, por todo lugar que você acha, eu passei ali, entendeu? Aí... Uma história bem engraçada, que a gente foi... Barra do Bugre, né, sabe? Numa fazenda, fazer um filtro lá, no filtro de uma fazenda. Aí a senhora, na época da pandemia, né, era bem complicado. Aí a senhora, ela só chegou assim, olha, o almoço de vocês aqui, colocou lá fora e correu para dentro. Né? Cara, a gente precisa perguntar alguma coisa. Aí e ele passou um dia todo lá fazendo o serviço. Aí depois ela atendeu a gente melhor lá, atendeu, mas foi bem constrangedor um pouquinho, porque você chega lá, ela só dá a marmita pra você e corre pra dentro ali. Falei, pô. Mas é assim, uma história que eu tô falando assim, porque é uma história que foi com ele, entendeu? Mas tem muitas outras histórias. Eu acredito que tem várias, a gente precisa contar essas histórias lá no programa, lá no estúdio. Eu vou fazer um convite para vocês. Sávio, é muito importante você estar aí dando continuidade para o negócio da família, né? Sim, com certeza. Hoje eu tenho orgulho. São 7 anos consecutivos recebendo esse prêmio. Nossa senhora, isso é bom demais. Crescer vendo isso até chegar nisso. O atual hoje. Essas celebrações que traz esse oxigênio, essa vontade da gente continuar, né, Silvio? É uma mistura de orgulho, de satisfação, né, do seu trabalho ser reconhecido. Né? É o glamour que essa revista Destaque nos proporciona, é maravilhoso. E tá no meio disso, poxa, né? Nós somos aqui pequenininho, cara, a gente já veio aqui, já tinha BID, já tinha... E nós estamos aqui, né? Aí a ficha vai ter hora que ela não cai, mas a gente tem que aprender. Mas estão aqui, Silvio, com muito mérito. Eu quero saber o seguinte, aqui tem a experiência e o sangue novo. Então eu quero saber o que está vindo por aí. Ixi, muita coisa, eu não posso contar agora, senão ele vai desaprovar.
agora vamos bater um papo com o Rodrigo Hoffman, da Hoffman Construtora, que está em um momento muito especial. O mercado nesse segmento está bem aquecido, né, Rodrigo? O ano passado, o Mato Grosso fechou em recorde com relação à quantidade de imóveis vendidos, bateu a casa do bi em imóveis aqui só no Mato Grosso. Com relação a nível Brasil, nós temos um dos metros quadrados mais caros, mais valorizados, né, do Brasil aí. Então a gente está surfando a onda do mercado imobiliário. Por mais que está em crise, é para quem, é para os fracos, vamos dizer assim, né? No caso de crise, crie, né, Rodrigo? Crie, inove na crise, né? É isso aí, estamos com mais de 40 imóveis aqui em construções simultâneas aqui nos condomínios de Cuiabá e isso é só o começo. Agora estamos expandindo a empresa para nível Brasil agora. Estamos em 5 estados hoje, graças a Deus. E esse crescimento, você atribui a muito planejamento? O que você realmente acredita que está funcionando? Eu acredito sim, numa boa equipe, né? Tem uma boa equipe, tenham boas pessoas que estão junto com você para agregar, para te ombrear. Sem a equipe, nada disso seria possível, né? Então, a gente acredita no ramo da construção civil, estamos ampliando também em outras áreas também, como nada a ver, por exemplo, a área de turismo. Nós temos empresas de turismo, não tem nada a ver, faz parte do grupo, mas a gente acredita principalmente no nosso Brasil, no nosso estado, no nosso Brasil. E é isso aí, isso é só o começo, tem muita coisa por vir aí. Você viu, gente, que tem essência em tudo isso, né? Eu acredito que você tem propósito, sabe para onde está indo. É isso aí, sem propósito não tem nada, né? E Deus sempre, né? Colocar tudo, consagrar o nosso Pai, né, Criador aí, que não tem erro. Com certeza. E olha, nesse dia especial, recebendo um prêmio, um reconhecimento, sempre traz aquela energia boa, né? Faz a diferença. Ah, com certeza. Hoje foi um dia desafiador, mas aí eu falei assim, não, peraí. A gente tem que ir lá, mostrar a cara, ir pra cima, tem muitas coisas novas vindo aí, então estamos bem empolgados, tá? Bem empolgado mesmo, é uma grande satisfação mesmo que a gente está aqui hoje, trouxemos 20 pessoas junto com a gente, então estamos em peso aí para confraternizar mesmo esse momento. E olha, a gente merece, a gente precisa celebrar, então hoje é uma grande festa para a Hoffman Construtora, parabéns. Muito obrigado. E olha, espero te encontrar também no próximo ano aqui. Pode ter certeza que eu vou estar aqui. E se duvidar, com mais 2 cadeiras aí, 2 mesas, né? Agora vamos conversar com a Josi, que é a gerente comercial aqui do Vila Feliz Buffet, a verdadeira anfitriã da festa hoje, recebendo sempre todos muito bem, com essa estrutura incrível aqui do Vila Feliz. É muito bom estar aqui, Josi, parabéns. Seja sempre bem-vinda, né? Obrigada. A nossa casa é a sua casa. Olha, é por isso, minha gente, que a gente se sente tão bem aqui no Vila Feliz. E vocês também são um dos homenageados dessa grande noite, né, Josi? É uma honra, né? Estamos juntos aí nessa caminhada e de fato é um privilégio porque é o que nos motiva. Digamos assim, é o nosso combustível. Estamos iniciando mais uma etapa aí e aí nós temos que nos superar, né? Hoje nós estamos aí completando 31 anos de história. Gastronomia, que é o nosso chefe, é o Fernando Mack. Então, se você ainda não comeu, amiga, corre lá no buffet e prova que tá tudo uma delícia. Eu não falho, eu sempre provo e sempre está maravilhoso. E, Josi, é aquele trabalho feito com muito amor, com muito empenho, dedicação, todos os dias? Todos os dias. A gente entende que o evento é único e não volta atrás. Então nós temos que nos surpreender dia após dia na realização daquilo que é sonho e vira nosso sonho também, né? Hoje nós estamos aqui com o Clédson e com a Mônica, sonhando esse grande dia, pensando em cada detalhe e para nós, sem dúvida, é uma grande honra.
Eu falo sempre que a vida é feita de desafios, isso é fato, mas vocês têm um desafio grande, né? Porque você está mexendo em um momento, um dia muito importante na vida do cliente, da pessoa que vem procurar vocês. É uma grande responsabilidade, né? Sim, eu brinco que eu falo assim, o evento para mim é como se fosse um filho. Então, quem é mãe aqui sabe que a gente cuida de fato dos mínimos detalhes, não somente recebendo a casa, né? Então, assim, todos os fornecedores, né, que acompanham, a gente cuida do checklist aí de tudo, a gente vai além um pouquinho porque a gente sabe que esse momento não volta atrás e é a nossa única oportunidade de marcar e fazer a diferença. E eu acho que isso tem dado muito certo, né? Já é o 4º ano juntos aqui. Estamos avançando. Estamos muito felizes mesmo de estar aqui com vocês. A gente realmente se sente muito bem aqui, tem uma estrutura maravilhosa e merece sempre estar celebrando aí esses momentos como hoje. Parabéns, Josi. Obrigada. É importante falar que a gente não fica somente aqui, né? Nossa casa vai até você. Ficou bom o slogan, né? Olha, isso é muito bom, essa parte é muito boa. Sim, porque às vezes por conta de data ou de flexibilidade, a gente acompanha também um buffet externo, né? E além disso, a gente iniciou no ano passado com a nossa agência de formatura. Então hoje o Vila Felice também é agência de formatura para sonhar, né? Desde o infantil lá no Kids, ao 15 anos, ao empresarial, ao casamento e também agora a formatura. Então a gente está junto em todos os momentos. E agora vamos bater um papo com a Cristiane Alcântara, representante da Sicredi Ouro Verde. A Sicredi está em um mercado competitivo de cooperativas, mas ela sempre se destaca. É uma cooperativa que sempre está se destacando e impactando a economia local. Eu quero saber qual é esse segredo. O segredo é justamente esse, olhar para a comunidade, olhar para onde ela está inserida. Então nós temos esse cuidado, não apenas de olhar o lado financeiro, mas também o social, do lugar onde a gente tem a agência no bairro, na comunidade. Então, o Sicredi também tem uma forte ligação com a sustentabilidade, então é um alicerce em pilares importantes, né? Sim, com certeza. A gente tem uma linha do Fundo Social, inclusive agora que nós estamos em assembleia, que vai até o dia 7/4. Você que é associado, participe da assembleia, escolha lá um projeto para apoiar, para fazer a sua doação. São projetos assim idôneos, que são parceiros nossos já há longo tempo. Então, assim, a gente tem muito essa parceria. Maravilha. E na sua percepção, quais foram os principais desafios desse ano de 2024? Nossa, foram inúmeros, né? Não foram poucos. Como sempre, né? Mas graças a Deus. Os desafios nos fortalecem, né? Sim. E entramos mais fortes no ano seguinte, não é mesmo? Isso acontece, a gente precisa realmente acreditar, né? E esse ano a Ouro Verde comemora 35 anos, né? Então, tá tendo podcast, entra lá no site, dá uma olhadinha, entra na nossa página no Instagram, tá muito lindo. E os associados, o que podem esperar para esse ano, agora de 2025? Só novidades, só coisa boa. Nos sigam lá nas páginas que vocês vão saber. Vamos conversar agora com o Ed Carlos e com a Poliana, que são da Viana Solar, é isso, né? Que é o segmento da energia solar vem ganhando cada vez mais espaço, né, Ed Carlos? Exatamente. A energia solar não é uma novidade, né? Não é uma tecnologia nova, porém agora ela é acessível a todos, independente da classe social, renda, está acessível para todos os comércios, todas as residências, né? E a facilidade de pagamento para que adquirir a sua usina solar está muito grande e isso facilita muito o acesso, né? Tanto de empresas, né? Que energia é custo, né? Então aumenta o preço, então todos podem adquirir hoje sua usina solar, né? A tecnologia está avançando dia a dia, mas a gente está acompanhando todo o crescimento. E é isso, é o que a Viana Solar vem oferecer. É maravilhoso isso, né? Todo mundo poder gerar a sua energia. É um sonho que a gente está vivendo agora, que é uma realidade. O mercado está crescendo muito. Como a Viana Solar se diferencia nesse mercado, Poliana? A Viana Solar, para começar, tem um diferencial das formas de pagamento, né?
Na Viana Solar você pode adquirir a sua usina através de um empréstimo consignado para aposentados e pensionistas do INSS e também servidores públicos concursados. Também o cliente pode usar o FGTS para estar adquirindo a sua usina solar. Tem o financiamento convencional, cartão de crédito e também pagamento à vista, né? E a gente entrega a usina para o cliente instalada e funcionando em tempo hábil, né? Muito rápido mesmo. Hoje a gente já pode falar que está acessível a uma grande parte da população. Ah, com certeza, né? A gente fala que a Viana Solar é a energia do futuro ao seu alcance, né? Porque a gente consegue facilitar a compra, né, da usina solar dos nossos clientes. E essa está muito acelerado, né, esse crescimento nesse segmento. Como você vê, de Carlos, o futuro da energia solar no Brasil? Então, o futuro ainda não é algo que eu posso precisar, porque existe normativas, técnicas, políticas públicas que envolvem a instalação dessas usinas solares, tá? As próprias concessionárias de energia, elas têm um limite de 30% dos clientes que podem adquirir essa usina solar. Isso é uma coisa que ainda vai ser muito discutido, porque eu não acho que seja justo, né, só 30% da população ter acesso à energia solar. Isso é um acordo que a concessionária faz ao assinar um contrato com o Estado. E isso é uma briga, vai ser briga política. Tem a questão das taxas, tarifas de importação, que 98% desse material é importado. Então a gente agora está pagando uma taxa maior de importação, diferenciou, né, o preço, aumentou um pouco o preço. O governo está tentando fomentar a indústria nacional, aumentando a taxa da importação para fomentar essa indústria. Mas isso não é a curto prazo. E a curto prazo que a gente tem foi o aumento do custo da taxa, né, da aquisição da energia solar. Porém, é uma realidade, está acessível. Quem quiser adquirir sua usina solar já sabe com quem, é com a Viana Solar. Mas além de você poder gerar a sua energia, da questão financeira também tem a sustentabilidade, né? Então a gente, olhando o futuro do nosso planeta, né? Eu acho que a energia solar só tende a crescer, né, Poliana? Com certeza, né? Uma energia limpa que você mesmo produz. E você vai ter também saúde financeira, né? Para você ter uma noção, na nossa casa a gente pagava cerca de R$ 1.600 de energia, tipo um salário mínimo. Hoje a gente paga R$ 90. Gente, ó, isso é maravilhoso. Olha, eu quero agradecer esse bate-papo, as informações que vocês nos passaram e parabenizá-los pelo destaque no ano de 2024. Espero encontrar vocês aqui no próximo ano também, viu? Obrigada, Ed Carlos. Obrigada, Poliana. Muito obrigado. A partir de agora, aqui em nosso programa, um bate-papo espetacular, cheio de conteúdo com uma grande especialista no assunto, doutora Camila Cândido, cirurgiã dentista, especialista em harmonização facial. E eu tenho, assim, é uma honra te receber sempre aqui, doutora. Obrigada, eu que agradeço pelo convite. Eu fico muito feliz de poder passar informação com uma especialista que se dedica, que tem muito conhecimento e que a gente pode trazer, eu acredito que é um território, doutora, onde a gente encontra de tudo.
E você poder trazer informações com uma pessoa que realmente a gente pode confiar é maravilhoso, viu? Então, muito obrigada por você se dedicar aqui a sempre estar aqui em nosso programa. Eu que agradeço. Doutora, nós estamos aí com uma pauta em relação ao peeling que foi proibido de fenol, é isso? Exato. Inclusive, em um outro programa que a doutora esteve aqui, nós falamos um pouquinho sobre esse peeling de fenol. Sim. E agora, ele hoje em dia é proibido, não pode mais fazer, e existe um outro peeling que substituiu esse tipo de procedimento, não é isso? Exato. O peeling de ATA, né, que é a abreviação do ácido tricolocético. Ácido tricolacético. Tricolocético. Ele é um peeling antigo, né? Inclusive, ele era também utilizado no protocolo do fenol. Aí, pela má utilização do fenol, né, pelas irresponsabilidades, né, pelas negligências. Entendi. Até isso acho que se ajeitar aí deve voltar, porque a tecnologia do fenol está bem avançada, né? Só que com o ATA, que é o ácido tricolocético, a gente consegue alcançar resultados tanto quanto o fenol. Com menos problemas de ter o efeito colateral, porque ele não é absorvível fisiologicamente, né? O fenol ele é absorvido fisiologicamente, agredindo os órgãos, né? Que pode agredir fígado, rim e até levar a óbito, né? Olha só. E o ATA, ele não é. Então, ele é autoneutralizante, né? Você controla ele pela concentração que você manda manipular. Sim. Então, ele é um ácido mais... como é que se diz? Mais seguro. Entendi. Em relação ao fenol. Ao fenol. Doutora, então, o peeling de ATA, é assim que fala, doutora? Peeling de ATA. Isso. Ele cumpre a finalidade, então. Ele traz um resultado muito satisfatório, que eu acredito que é uma ótima indicação. Exato. Ele traz os resultados tanto quanto o fenol, né? Tem as mesmas indicações, que são rugas finas, tratamentos de cicatrizes de acne, o fotoenvelhecimento, que é o mais procurado, né, que é para o rejuvenescimento, ele tem resultados fantásticos. São utilizados várias concentrações, dependendo da indicação. Lógico que precisa também do profissional ser habilitado, ter a praticidade, porque senão pode acontecer, tanto Lógico. quanto o fenol, também outras ocorrências, né, como, por exemplo, queimaduras, né? Porque ele causa uma necrose na pele. O efeito dele é uma necrose na pele. Eu acredito que a questão de você buscar, foi o que eu iniciei falando na entrevista. O profissional, né, que você vai buscar é de extrema responsabilidade quando você vai fazer essa escolha, né, doutora? Exatamente. Porque peeling não é brincadeira, né? Não é simples. Infelizmente, a gente encontra para comprar em qualquer lugar na internet. Sim. Mas o profissional que ele é habilitado, que ele estuda, que sabe a importância, escolhe até o laboratório que vai mandar manipular, né, para ter a certeza que aquele produto realmente está na concentração correta que a gente precisa para ter um bom resultado sem ter ocorrências, né? Doutora, a doutora falou sobre o peeling. O peeling, há muito tempo, a gente já conhece esse procedimento. Então, como ele já está aí no mercado disponível há muito tempo, as pessoas ficam um pouco mais à vontade, né? Achando que é um procedimento simples, mas não é. Realmente você precisa ter cuidado e fazer com quem entende, né? Exato. Existem vários tipos de peelings, né? Com químicos diferentes, com ácidos diferentes, né? O ATA, ele está dentro do mais forte que existe, né? Depois do fenol é o ATA. Sim. Então, assim, há concentrações de ATA, por exemplo, que tem que ser feito da mesma maneira do fenol, dentro de centros cirúrgicos, com produtos estéreo, né? Porque dependendo da camada que ele vai atingir, dependendo da concentração que você coloca, às vezes a técnica, a maneira que ele é aplicado, já pode causar ali uma ocorrência. Por quê? O ATA,
ele é técnico, ele é concentração dependente. Então, o resultado dele vai depender da concentração que você manipular e da técnica que você utiliza. Então, se você utiliza para colocar ele com um cotonete, é um tipo de técnica. Se você usa para colocar com a gás, é outro tipo de técnica. Se você passa 2 camadas, ele vai agir dupla. Então, se ele está 10% e você passa 2 camadas no mesmo lugar, ele vai estar com 20%. O profissional precisa de entender muito bem de anatomia, porque o nosso próprio rosto, existem espessuras de pele diferentes, né? Sim. Então, a espessura do terço médio do rosto não é a mesma espessura do terço superior. Entendi. Né? Então, assim, para mim conseguir um resultado homogêneo, eu tenho que entender todas essas diferenças, o porquê, para que eu estou aplicando, porquê, o que eu quero de resultado. Né? Você pode trabalhar com ele pontualmente, só nas pálpebras ou só nas cicatrizes de acne, concentrações diferentes. Entendi. Né? Então, assim, não é um peeling simples. Sim. Doutora, ele é tratado, aliás, ele trata manchas, qualidade de pele também? Exatamente. Pálpebra seria no caso da flacidez? Exato. Porque, assim, a ação dele é fazer a necrose daquela superfície onde você colocou. Então, se você vai em epiderme, né, derme, você já está indo para um peeling médio, ou seja, já é um pouco mais perigoso, já tem corrente sanguínea, né? Sim. Então, o que você vai conseguir de resultado ali? É mais para a região, por exemplo, de tratamento para cicatrizes de acne, porque para rugas superficial, para a qualidade da pele, a gente pode fazer só ali na epiderme, Entendi. né? Ele vai fazer toda aquela troca celular, ele não acontece como, por exemplo, o ácido retinóico, o salicílico, o mandélico, que são ácidos que vai acontecer só a esfoliação da pele. O ATA, ele vai fazer a necrose daquela superfície onde como você morre aquela colocou. pele? Exato. Que falando com uma linguagem, né, Exato. que não é técnica, é uma linguagem leiga, é como se você matasse aquela camada lá, aquela pele superficial. Aquela camada celular, Sim. né, da camada que você quer atingir, e vai acontecer a renovação celular. E com a renovação celular vem o estímulo de colágeno, de fibroblastos, aí onde a gente consegue alcançar os resultados que é através da injúria. Doutora, todo mundo pode fazer? Existe alguma restrição? Existe. Fototipo de pele, né? Tem fototipo de pele que não é indicado. Sim. Grávidas, né? Não podem. Grávidas não podem. Nossa. E claro que algum tipo de pacientes que possam ter reações alérgicas, né, ao produto, mas isso é detectado na anamnese. Por isso, a necessidade de ser um profissional especialista no assunto. Doutora, o pós é tranquilo ou depende da intensidade? Depende da intensidade, mas ele é um pós que requer muitos cuidados, principalmente na nossa região, que é quente, que é né? calor, é complicado, né? Depende, assim, você tem que ter muito cuidado com a questão do sol, do calor, né? E quanto a isso é tranquilo. No mais, você faz no consultório, no caso, dependendo da intensidade que tem algumas intensidades que precisam ser feitas num centro cirúrgico, né? A doutora Exato. falou isso agora. Agora, os peelings que você podem ser feitos no consultório, você vai para casa e tem que ter uma recuperação de alguns dias? Ou Sim. É necessário isso? Sim. O peeling de ATA, ele vai formar uma camada frozen, que a gente fala, né? Que é praticamente o congelamento, né? Que ocorre mesmo na necrose. Então, você vai ficar com a pele branca. Depois, ela vai passar por aquela parte que vai ficar marrom, né? Bem marrom. Aí vai começar a sair as camadas, né? Que vai começando a descamar a pele e vai voltando ao normal. Esse procedimento geralmente dura quantos dias? Dura normalmente de 3 a 7 dias, né? Dependendo da profundidade que a gente realizar o peeling. Sim. Eu normalmente utilizo o peeling como gerenciamento do envelhecimento, né? Então, assim, não trabalho com peelings médio, trabalho mais com superficiais, né? Que vai só até a epiderme, que a gente já alcança resultados maravilhosos, sem trazer nenhum tipo de risco para o paciente, como, por exemplo, o efeito rebote,
né? E pode acontecer. Pode acontecer. É uma inflamação, você está causando uma injúria, né? A Sim. melanina é célula de defesa. Então, assim... Em vez de melhorar, né, acaba tendo um resultado pior. E a gente pega muitos casos, assim, que vai no consultório, o paciente desesperado, tipo, ai, fiz um peeling, eu não tinha essa mancha e ela apareceu. Sim. Então, assim, isso é muito comum com profissionais que não são habilitados, né? Não entendem, às vezes, sobre o produto, sobre a indicação correta, o fototipo de pele. O que acontece muito é o peeling da moda, né, doutora? Exatamente. É o momento, então a pessoa fala, nossa, hoje se fala muito em um peeling ATA. Eu vou buscar isso aí e nem procura conhecer, entender a sua necessidade. De repente, existem alguns outros procedimentos que você pode fazer que não sejam tão agressivos, né? Exatamente. Aí entra o profissional, Sim. né? Porque quando o paciente chega pedindo o procedimento, você tem que entender o que o paciente, na verdade, espera daquele resultado. Porque aí você vai fazer a indicação correta, né? O paciente, ele viu o artista fazendo, Isso. ele viu o influenciador fazendo, ele viu o antes e depois de internet, que é tudo bonitinho, o antes e o depois, né? Tá cheio, né, doutora? Aí chega com aquele antes e depois e fala, é esse tratamento que eu quero fazer, né? Sim. E nem sempre tem a indicação, né? Então, às vezes, por exemplo, um paciente que a gente poderia estar trabalhando com ácido um pouco menos invasivo, né, para ter aquele resultado, até mesmo a toxina botulínica, associação, que eu amo trabalhar com associação, porque a gente vai sempre estar fazendo o trabalho de dentro para fora e de fora para dentro. Sim. Né? Então, assim, ele utilizado com um bom protocolo, ele é maravilhoso, mas tem que ter a indicação. Tem que ser bem executado, né, doutora? A doutora gosta do peeling ATA, então ele é um... Inclusive, estou precisando. Ele é um ótimo procedimento, mas existe, né, aquele cuidado que você precisa ter na escolha do profissional e na escolha do procedimento também. Exatamente. E vamos dar aquela paradinha bem rapidinho e a gente já volta. Estamos de volta com essa conversa maravilhosa com a doutora Camila Cândido. Doutora, vamos falar sobre... A doutora sempre gosta, sempre que a doutora vem aqui no programa, fala, olha, eu gosto muito de fazer tratamentos associados, que acredito que os resultados são mais efetivos e cria, né, eu acredito, uma satisfação de ambas as partes. Doutora, ao peeling ATA, quais são as associações? Depende muito do que o paciente precisa, né? Vai depender do grau de flacidez, vai depender do objetivo do que o paciente procura. O peeling ATA, por exemplo, ele, vamos colocar aqui uma situação que seja uma paciente que esteja procurando por causa de cicatriz de acne, né? Sim. Então, eu amo associar com o PRF. Que realmente é muito bom, né? uma regeneração, exatamente. Né, doutora? Então, a gente vai estar fazendo uma regeneração celular junto com um tratamento que vai estar fazendo a renovação celular. Ou seja, a gente vai ter ali um ouro, né? Sim. Um tratamento ouro. Então, assim, você vai diminuir as sessões de peeling, né? Você vai estar fazendo com que a fisiologia da pele trabalhe melhor, os resultados são melhores. Então, assim, eu adoro, para mim tudo tem até mesmo, quem vai fazer só o peeling, você faz antes um skin buster, por exemplo, você vai estar deixando a sua pele melhor, né? Sim. Preparada, mais homogênea. Maravilhoso, doutora. Preparar a pele para o procedimento. Exatamente. Sim. Você vai causar uma injúria, né? Então, assim, se você está com a pele fisiologicamente bem, é lógico que o resultado vai ficar melhor. Doutora, essa preparação, né? Você sempre ter cuidado com sua alimentação e com os cuidados que você faz diariamente na sua rotina mesmo, faz toda a diferença, né? Com certeza.
faz a diferença na otimização do resultado e na durabilidade do resultado também, né? Doutora, essas notícias sensacionalistas que a gente direto tem contato aí na internet com pessoas que queimaram, pessoas que tiveram um resultado assim muito agressivo desse peeling, geralmente é mal executado, um profissional que não tinha conhecimento do que estava fazendo ou não é o produto, né? Exatamente. É aquilo que eu te falei, vai depender da concentração, da indicação, do fototipo de pele, a técnica conta muito, porque é aquilo que eu te falei. Se o profissional passa uma camada e depois passa outra, aquela concentração ela dobra, né? Então, se você tem que fazer uma aplicação homogênea, você tem que ter habilidade com o que você vai aplicar. Se você tem mais habilidade com o cotonete, com o pincel, com a gaze, né? Porque você tem quantidades diferentes, em lugares diferentes. Então, você pode, por exemplo, começar passando produto aqui, daqui para lá, aqui vai ter mais produto que aqui, né? Então, assim, tudo isso faz a diferença com as ocorrências. Então, de repente, se você passou, na hora que a gente passa o ATA, na hora ele já ocorre o frouxing, né? Fica esbranquiçado. Então, por ali você tem mais ou menos uma noção onde você já passou. Mas, o que pode acontecer? Você passa, às vezes não dá o frouxing, por às vezes o ácido ter uma concentração menor e passar de novo ali. Ali vai ter duplo, o outro lugar não. Entendi. Né? Então, ali você pode, se o ácido é uma concentração mais alta, você pode causar uma queimadura. E cada ser humano é diferente também, né? Às vezes a reação, né, doutora, muda no seu caso e às vezes se você não tem essa habilidade, acaba causando uma lesão. Mas no mais, o peeling é um peeling seguro, a doutora aprova, gosta dos resultados, então não é algo que você precisa tomar assim extremo receio em fazer, então é um bom tratamento. É um ótimo tratamento, com ótimos resultados, só precisa ser bem executado. Bem executado, escolhido o profissional correto, né? Fugir dessas pessoas que se dizem profissionais e são curiosas, né? Porque infelizmente o produto a gente consegue ter acessibilidade no Brasil, é muito fácil ter acessibilidade pela internet. Desconfiar, né, de resultados milagrosos, Desconfiar de resultados milagrosos e de preços muito baratos. Olha, importante demais o que a doutora falou, sempre é algo que é um sinal de alerta ali. Exatamente. Então, se você tem ali um valor que está muito fora do mercado, muito abaixo do mercado, com certeza alguma coisa ali não está certa. Você tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Doutora, sempre é muito bom poder passar essas informações. A gente quebra, né, esse receio, esse medo e traz uma informação segura. Porque tudo que está muito na moda e aí vem acontecendo alguns problemas, as pessoas ficam, né, amedrontadas com esse procedimento. Eu já tinha ouvido falar, gosto muito de me cuidar e fazer os tratamentos e sei que fazendo da maneira certa é uma prevenção, né, gerenciando esse envelhecimento. Então, o peeling ATA é seguro sim, desde que seja bem executado e para um grande profissional. Sim, ele é resultados fantásticos no fotoenvelhecimento. Peles maduras, pacientes 50 a mais, a gente consegue resultados. Olha, tem essa assim. indicação, doutora? Sim, maravilhoso. A gente consegue... Viva a tecnologia, né, doutora? Sim, associa com outros procedimentos como ultrassom, né, os fios de PDO. Então, assim, a gente consegue resultados maravilhosos. E tem essa necessidade, né, porque a gente precisa estar fazendo essa renovação, né, da camada superficial. Dependendo da situação, você pode estar fazendo de outras maneiras, com outros ácidos, até outros procedimentos, né? Sim. Mas o ATA, assim, não é um procedimento novo, né? Ele está sendo... Ele está em evidência agora. Exatamente. Ele está sendo muito falado agora pela proibição do fenol, Sim. né? E estão querendo mostrar que o resultado é paralelo, de fato é parecido mesmo. A gente tem estudos comparativos, né, de pacientes que foram realizados só com o ATA, outros só com fenol. A gente vê que com o fenol é um pouco mais... Os resultados são um pouco mais rápido. Entendi. E há uma diferença, assim, muito pouco, mas a indicação é a mesma. Nada que o ATA, sendo feito por mais
vezes, né, dentro, lógico, do intervalo que é necessário para ser feito um novo procedimento, ele não chega àquele resultado, né? Ele também atinge aquele resultado. Claro. Doutora, eu fiquei com uma dúvida. A doutora falou que precisa ser feito. A gente precisa, eu acredito que uma vez ao ano, quanto tempo a doutora acha necessário uma mulher para gerenciar o envelhecimento da pele e fazer o peeling? O gerenciamento da pele, ele ocorre de várias maneiras, né? Você pode estar fazendo através de um Skin Buster, você pode estar fazendo através de um PDRN, de um IPRF, não necessariamente o peeling. Ah, agora eu entendi. Né? Você pode estar fazendo esse gerenciamento de várias maneiras. Sim, porque o peeling ele é mais agressivozinho, né? É uma injúria, né? Você Sim. causa uma injúria, mesmo que seja superficial, mas você causa uma injúria para estar fazendo essa renovação celular. Então, assim, como nossa região é uma região muito quente, a gente perde bastante líquido, né? A gente está o tempo inteiro em constante contato com o calor. Sim. Mesmo que você saia do carro, entra, você está ali sempre. Então, assim, é importante que seja feito pelo menos umas 3 vezes ao ano. Não necessariamente o peeling, né? Mas algum desses tratamentos para estar fazendo esse gerenciamento. É o que eu costumo falar, é o gerenciamento. Você gerencia o seu envelhecimento. É né? isso aí. Não quero deixar de ficar velha. A gente Quero não... ficar velha bonita. Com certeza. Doutora Camila Cândido, sempre é bom ter a sua presença aqui em nosso programa, sempre passando informações seguras, sempre trazendo a verdade, né, aqui para os nossos telespectadores, para a nossa audiência. Adoro as suas participações e volte sempre. Agradeço o convite, obrigada. Eu que agradeço por estar aqui.